O jogo de poder no Brasil chegou a um ponto crítico. Informações exclusivas que recebi mostram que um grupo formado por 14 generais, incluindo comandantes da ativa e oficiais de alta patente da reserva, realizou uma reunião extraordinária e sigilosa em uma instalação militar isolada. O assunto em pauta, o que eles chamam de excessos graves cometidos pelo Poder Judiciário. O resultado desse encontro foi uma carta formal enviada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, alertando que o limite constitucional está prestes a ser ultrapassado. Segundo esses oficiais, as Forças Armadas não pretendem permanecer como simples espectadoras diante de possíveis violações à ordem democrática. Eu sou Jorge, e hoje vou revelar o que pode se transformar em uma das maiores crises institucionais da história recente do Brasil. Você já percebeu o silêncio incomum de alguns comandantes militares nas últimas semanas? Notou que certos ministros do STF cancelaram viagens internacionais sem explicações convincentes? Esses movimentos não são coincidência, são sinais claros de que algo profundo está acontecendo nos bastidores do poder. Nos últimos meses, a tensão entre as Forças Armadas e o Supremo Tribunal Federal tem aumentado de forma discreta, quase invisível ao público. O que a maioria dos brasileiros não sabe é que, nos bastidores, cresce a insatisfação de oficiais de alta patente com o que consideram abusos e extrapolações de competência por parte do STF, especialmente em decisões que envolvem liberdade de expressão e a atuação política de militares. Essa indignação atingiu um ponto sem volta na última semana, quando um grupo restrito de generais se reuniu em uma base militar reservada, a cerca de 70 quilômetros de Brasília. Essa reunião foi mantida em absoluto sigilo. Nenhum telefone, nenhum dispositivo eletrônico pôde entrar na sala. Segundo uma das fontes com quem conversei, a segurança foi tratada com prioridade máxima e até uma varredura anti-escuta foi realizada antes do encontro começar. A preocupação com o vazamento de informações era tamanha que nem outros militares sabiam da reunião. Participaram 14 generais cuidadosamente escolhidos, entre eles comandantes de áreas estratégicas e ex-ministros militares com grande influência institucional. Durante mais de 5 horas, eles discutiram o que consideram uma escalada preocupante de decisões do STF, que, segundo suas palavras, tem interferido diretamente na separação dos poderes e na soberania popular. Um dos presentes afirmou que todos chegaram a uma conclusão: o limite foi ultrapassado. O consenso foi que o Supremo vem ampliando suas atribuições de maneira perigosa, transformando-se em um poder quase sem freios, capaz de intervir em qualquer tema do país sob justificativas cada vez mais amplas. Essa avaliação uniu oficiais que, em outras épocas, divergiam em quase tudo. E foi dessa rara unanimidade que nasceu a decisão mais importante da noite: redigir uma carta formal de advertência ao presidente do Supremo Tribunal Federal. A carta foi escrita ali mesmo, durante a reunião, revisada palavra por palavra pelos generais presentes. Segundo minhas fontes, o tom era diplomático, mas firme, e deixava claro que as Forças Armadas não aceitariam assistir caladas a uma ruptura do equilíbrio entre os poderes. Tive acesso a trechos desse documento, e o que ele diz é contundente. Em um dos parágrafos, os generais afirmam: as Forças Armadas, como instituição permanente e garantidora dos poderes constitucionais, observam com crescente preocupação a ampliação das competências do Supremo Tribunal Federal para além dos limites estabelecidos pela Constituição. Alertamos com o devido respeito que o limite constitucional está próximo de ser ultrapassado e que não permaneceremos como espectadores passivos diante de violações à ordem democrática. Em outro trecho, o documento denuncia a criminalização de opiniões, inclusive de militares da reserva, como uma ameaça direta à liberdade de expressão, um dos pilares da democracia. Os oficiais também chamam atenção para o uso abusivo de decisões monocráticas e o bloqueio de perfis em redes sociais, sem o devido processo judicial. Segundo eles, esse tipo de atitude corrói lentamente a confiança entre as instituições e mina a credibilidade do próprio Supremo. A carta foi entregue pessoalmente ao presidente do STF, na manhã seguinte à reunião. A missão ficou a cargo de um general respeitado, conhecido por sua postura equilibrada e institucional. A entrega foi discreta, sem alarde, mas formal e protocolada. Nenhum registro oficial foi feito, e tampouco houve divulgação. Porém, a reação dentro do Supremo foi imediata. Fontes próximas ao tribunal me disseram que a primeira sensação foi de choque. Em menos de 24 horas, o presidente do STF convocou 3 reuniões emergenciais, uma com os demais ministros da Corte, outra com o presidente do Senado e da Câmara, e uma terceira com o presidente da República. O clima era de absoluta tensão. Alguns ministros defendiam uma resposta dura, reafirmando a autoridade do Supremo.
Outros pediam cautela, alertando que um confronto aberto com os militares poderia gerar consequências imprevisíveis. Um detalhe chama ainda mais atenção. De acordo com as informações que obtive, essa carta seria apenas a primeira etapa de um plano mais amplo. Caso não houvesse resposta institucional, os generais estariam prontos para tornar pública uma nova manifestação, assinada por centenas de oficiais superiores, denunciando o que chamam de ativismo judicial e chamando a atenção da sociedade para o risco de ruptura democrática. Um dos oficiais com quem conversei foi direto. A carta é um alerta, não uma ameaça. Mas se for ignorada, novas medidas estão sobre a mesa. A partir desse ponto, o clima nos bastidores do poder começou a mudar. O Planalto percebeu que a situação poderia escapar do controle a qualquer momento. O presidente foi informado do teor da carta e, segundo fontes do governo, ficou extremamente preocupado com a possibilidade de uma escalada. Dentro do Palácio do Planalto, o clima era de apreensão. A notícia da carta se espalhou rapidamente entre assessores de confiança. E logo ficou claro que o governo estava diante de uma crise institucional de grandes proporções. Minhas fontes afirmam que o presidente se mostrou dividido. De um lado, precisava manter uma relação sólida com o Supremo para garantir a estabilidade política. O outro não podia ignorar o alerta formal vindo das Forças Armadas, especialmente porque parte das críticas levantadas pelos generais também circulava em conversas reservadas dentro do próprio governo. O que mais preocupava o presidente era o momento em que essa crise surgia. O país já enfrentava pressões externas intensas, sobretudo após o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o que reacendeu tensões diplomáticas e comerciais. Qualquer sinal de instabilidade interna poderia enfraquecer a posição do Brasil diante da comunidade internacional. O governo teme que essa tensão seja vista lá fora como um sinal de fragilidade institucional, confidenciou uma fonte próxima ao Planalto. Enquanto isso, no Congresso Nacional, a notícia começou a circular discretamente entre parlamentares de influência. Alguns senadores e deputados, alertados sobre o teor da carta, iniciaram reuniões reservadas em busca de uma saída política antes que a crise se tornasse pública. Uma das propostas discutidas era acelerar a tramitação de uma proposta de emenda constitucional que limitasse o poder de decisões monocráticas no STF, estabelecendo parâmetros mais claros para a atuação dos ministros. Um senador envolvido nas negociações me explicou que a ideia era enviar uma mensagem clara aos militares, mostrar que o legislativo também reconhecia os excessos e que existiam soluções democráticas possíveis, sem recorrer a medidas mais extremas. Precisamos de uma válvula de escape institucional, disse ele. A última coisa que o país precisa é de um choque entre os poderes. Mas enquanto o Congresso se movia nos bastidores, a grande imprensa permanecia em silêncio. Mesmo com algumas redações tendo recebido informações sobre a reunião dos generais, optaram por não divulgar o caso em sua totalidade. Segundo um jornalista de um importante veículo nacional, havia o temor de que a divulgação precipitada de uma crise entre o Supremo e as Forças Armadas pudesse gerar um efeito contrário, uma escalada descontrolada. Existe um pacto de silêncio tácito sobre essa crise, explicou uma fonte da imprensa. Os grandes meios de comunicação decidiram esperar, observar os desdobramentos e não alimentar o conflito. Enquanto o público permanecia alheio, os sinais da crise estavam por toda parte, mas só quem observa atentamente conseguia enxergar. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal cancelaram abruptamente suas viagens internacionais, preferindo permanecer no país durante esse período sensível. A segurança ao redor de suas residências também foi reforçada de forma discreta. Do lado militar, reuniões extraordinárias começaram a ocorrer com maior frequência em unidades estratégicas. Os sinais de tensão se tornaram impossíveis de ignorar. Nas Forças Armadas, comandantes que antes mantinham uma agenda pública intensa começaram a adotar um perfil discreto, evitando entrevistas e aparições oficiais. Reuniões de Estado-Maior, que antes seguiam um calendário previsível, passaram a ocorrer com frequência incomum, muitas vezes de forma reservada. Um analista político com quem conversei resumiu bem a situação. É uma crise silenciosa, mas real. Estamos vivendo algo semelhante aos momentos que antecederam grandes rupturas na história do país. A diferença é que agora tudo acontece em silêncio, entre portas fechadas. O que mais preocupa os setores institucionais é o rompimento gradual dos canais de diálogo. De um lado, o Supremo segue endurecendo suas decisões, especialmente contra militares da reserva acusados de ultrapassar os limites da liberdade de expressão.
Do outro, cresce entre os oficiais a sensação de perseguição e injustiça. Um general da reserva me confessou que há um clima de medo até para expressar opiniões em fóruns internos. Quando generais de 4 estrelas evitam falar por receio de repercussões judiciais, é sinal de que algo grave está acontecendo, afirmou. Essa perda de confiança mútua transformou o ambiente em Brasília. O que antes era apenas desconfiança, agora é tensão pura. As reuniões entre ministros e oficiais se tornaram raras e, quando acontecem, são marcadas por formalidades excessivas e olhares frios. Como me disse um assessor parlamentar, quando o diálogo institucional é substituído por cartas de advertência, significa que já ultrapassamos a fronteira do normal. Enquanto isso, dentro do Supremo Tribunal Federal, as discussões sobre como responder à carta continuam intensas. Há ministros que defendem uma resposta pública e firme, reafirmando a autoridade do tribunal e relembrando o princípio da separação dos poderes. Outros pedem prudência, sugerindo uma resposta mais diplomática, talvez até revisando algumas decisões mais polêmicas como gesto de distensão. Uma fonte próxima à corte me contou que o presidente do STF tem sido pressionado a não recuar. Para muitos ministros, ceder agora poderia ser interpretado como fraqueza institucional. Mas há também quem tema que a manutenção do tom atual leve o país a um impasse perigoso, onde qualquer movimento mal calculado poderia gerar consequências imprevisíveis. O prazo informal dado pelos militares para uma resposta do Supremo seria de cerca de 2 semanas. O relógio já está correndo. Caso o tribunal não demonstre sinais concretos de mudança, o grupo de generais estaria autorizado a avançar para a segunda fase do plano. Uma fase muito mais pública e barulhenta. Entre as possíveis ações está a divulgação de um manifesto assinado por centenas de oficiais superiores e, em último caso, uma declaração conjunta 2 comandantes das 3 forças, algo que não acontece desde tempos de extrema gravidade institucional. O que se vê agora é um país em estado de alerta, mas fingindo normalidade. As ruas estão calmas, mas nos bastidores, cada palavra é medida, cada gesto é observado e cada silêncio tem um significado. Nas conversas reservadas que tive com especialistas em direito constitucional, a avaliação é quase unânime. O país vive um teste sem precedentes para o equilíbrio entre os poderes. O ponto central dessa crise é a interpretação do artigo 142 da Constituição, o mesmo que foi citado na Carta dos Generais. Esse artigo estabelece que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Até aí, o texto parece claro, mas o problema está no significado do termo garantidora dos poderes constitucionais. Para o Supremo, isso significa que as Forças Armadas devem agir sempre subordinadas ao poder civil, jamais como mediadoras de conflitos entre os poderes. Já para os militares, o entendimento é diferente. Eles acreditam que, caso um dos poderes ultrapasse seus limites, o papel das Forças Armadas seria justamente o de restaurar o equilíbrio, garantindo o cumprimento da Constituição. Essa diferença de leitura, que por anos permaneceu adormecida, agora veio à tona com força total. Um renomado constitucionalista com quem conversei explicou assim: estamos diante de um choque de interpretações. Ambas as leituras partem da mesma Constituição, mas seguem caminhos opostos. É como se 2 instituições diferentes lessem o mesmo texto e chegassem a conclusões incompatíveis. E é exatamente isso que torna o momento tão delicado. O Supremo enxerga qualquer tentativa de pressão militar como uma ameaça à democracia. Já os generais acreditam estar cumprindo o dever constitucional de defender a própria ordem democrática. O resultado é um impasse perigoso em que cada lado se considera o verdadeiro guardião da Constituição. Um cientista político resumiu o cenário com uma frase que ficou gravada na minha memória. Quando o diálogo é substituído por interpretações armadas da lei, a democracia começa a se esgarçar. Essa erosão de confiança vem se acumulando há anos, alimentada por polarização política, decisões judiciais controversas e o crescimento de discursos radicais dentro e fora das instituições. Agora, o país está diante de um dilema. Se o Supremo recuar, corre o risco de ser visto como fraco. Se endurecer, pode empurrar as Forças Armadas a uma posição de confronto institucional, e qualquer passo em falso pode desencadear uma crise sem precedentes. Enquanto isso, o cidadão comum observa de longe, tentando entender o que está acontecendo. Mas a verdade é que a maior parte da população sequer imagina o tamanho da tensão que se esconde por trás dos discursos oficiais. Brasília vive um silêncio pesado, aquele tipo de silêncio que antecede grandes viradas na história. Tudo depende agora de como o Supremo responderá formalmente à Carta dos Generais. Essa resposta será o divisor de águas que determinará se o país caminhará para uma distensão ou para uma ruptura.
Nos próximos dias, todas as atenções estarão voltadas para o Supremo Tribunal Federal. A forma como os ministros reagirem à carta dos generais vai definir o rumo dos acontecimentos. Uma simples escolha de palavras poderá determinar se o país caminha rumo à estabilidade ou se mergulha em uma crise institucional sem precedentes. Minhas fontes dentro da corte me dizem que há um clima de absoluta tensão. Alguns ministros pressionam por uma resposta pública e firme, reafirmando que o STF é o intérprete final da Constituição e que não aceitará qualquer tentativa de interferência. Outros, mais pragmáticos, acreditam que uma resposta moderada poderia abrir espaço para o diálogo e evitar que a situação se agrave. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo qual será o próximo passo. Entre os militares, o sentimento é de expectativa e vigilância. Eles acreditam ter agido dentro dos limites constitucionais ao enviar a carta e veem o documento como um alerta legítimo, não como uma ameaça. Mas todos concordam em um ponto: se o Supremo ignorar o recado, haverá reações. Isso não significa ruptura imediata, e sim uma escalada gradual de manifestações públicas e institucionais que podem, a longo prazo, alterar o equilíbrio entre os poderes. Especialistas com quem conversei são unânimes em dizer que o país vive um momento decisivo. Nunca antes o sistema de freios e contrapesos da democracia brasileira foi tão testado. E o mais preocupante é que, no meio de tudo isso, o cidadão comum acaba sendo o mais afetado. Quando as instituições entram em rota de colisão, quem paga o preço é sempre o povo. Aquele que acorda cedo, trabalha, paga impostos e assiste perplexo à disputa de poder entre os que deveriam proteger o país. Como jornalista, eu aprendi que a democracia não se destrói de um dia para o outro. Ela se desgasta aos poucos, em silêncio, quando a desconfiança substitui o diálogo e quando os líderes passam a enxergar inimigos onde deveriam ver parceiros institucionais. E é exatamente esse o risco que corremos agora. Por isso, enquanto muitos preferem ignorar o que está acontecendo, eu sigo atento aos bastidores. Continuarei trazendo aqui as informações que os grandes veículos escolhem suavizar ou esconder. Porque compreender o que acontece por trás das cortinas do poder é o primeiro passo para evitar que a história se repita e que o país volte a viver os fantasmas do passado. Deixo uma reflexão para você. Quando as instituições que deveriam garantir a estabilidade entram em conflito, quem realmente ganha com isso? Será que ainda é possível restabelecer o diálogo antes que seja tarde demais? Eu sou Jorge e continuarei acompanhando de perto cada desdobramento dessa história. Fique atento, compartilhe este vídeo antes que ele desapareça e não se esqueça, informação é poder. O poder, quando mal usado, sempre cobra o seu preço.